Olá, meus queridos e minhas queridas, como estão vocês? Espero que bem. Animados, animadas para começarmos o nosso 8º encontro desse curso preparatório para analista dos tribunais de trabalho do ano de 2013. Espero que, como já dito, vocês estejam firmes, estejam fortes e que estejam preparados para uma carga de conhecimentos processuais que eu preparei de forma muito carinhosa para cada um de vocês, que já são tão especiais na vida dessa professora. Vamos lembrar que no nosso último bloco, nós tratávamos, refiro-me aqui à aula anterior, dos recursos. E mais especialmente dos efeitos dos recursos. Eu fiquei ali, galera, atenção! Em regra, os recursos cíveis são dotados de efeito devolutivo. Não te esquece que poucos deles, e aqui refiro-me especialmente à apelação, seria dotada de efeito trancativo, também chamado de efeito suspensivo. Importante lhe lembrar que há a possibilidade de que o efeito suspensivo para os demais recursos seja concedido através de um requerimento específico pelo recorrente, que ateste que se aquela decisão surtir qualquer efeito, seria possível, faticamente viável, a ocorrência de uma lesão grave ou difícil reparação. Então, organizemos. Para esquentarmos as nossas turbinas, falávamos de efeitos recursais. Aprendemos que, em regra, os recursos cíveis são dotados de efeito devolutivo. E por que eu me faço aqui entender através da expressão em regra? Porque embargos de declaração, aprenderam vocês comigo, não serão dotados de efeito devolutivo, já que ele é um recurso da competência do próprio órgão, que prolatou a decisão omissa, contraditória ou obscura. Demais a mais, em que pese o efeito devolutivo ser a regra, o suspensivo, por sua vez, é a exceção. Apenas a dona moça apelação terá efeito suspensivo já concedido pela lei. Efeito esse que lhe será tolhido, lhe será afastado naquelas hipóteses do 520. Os demais recursos terão efeito suspensivo desde que o recorrente ateste a ocorrência de lesão grave ou de difícil reparação. Ademais, anote, vou começar com uma dica quentíssima. A concessão de efeito suspensivo aos nossos queridos recursos de natureza extraordinária, vale dizer, ao RE, assim como ao RESP, serão concedidos através de cautelar. Então, perceba, tanto o RE quanto o RESP terão seus efeitos viabilizados, aqui refiro-me ao efeito suspensivo, através de uma cautelar. As famosas cautelares inominadas, que nós vamos ter a oportunidade de aprender juntinhos, acredito, no próximo encontro, e a regra que a gente apelida hoje de poder geral de cautela, a qual passa a autorizar o órgão julgador a conceder cautelares, mesmo que sem se servir daquele rol que vem pré-estabelecido com as cautelares nominadas, sempre que ele se der conta da ocorrência do fumus boniuris e do periculo in mora. Mas interessa é que nós vencemos o tópico efeitos. E eu quero agora trazer neste bloco as principais dicas correlatas aos recursos em espécie. O que é importante lembrar na hora da prova acerca da apelação? O que é importante compreender em termos do agravo, dos embargos e assim sucessivamente? E eu quero começar fazendo um resuminho e perceba que no seu material você encontra lá dicas de todos os recursos em espécie, mas por hora vamos fazer aqui um resuminho, né, construído a próprio punho, acerca do que de mais importante a gente precisa conhecer acerca da apelação. De logo, permita-me te lembrar que a apelação é o recurso da sentença, tanto da sentença terminativa quanto da sentença definitiva. Aqui vale essa observação. Aprendemos que o processo pode ser extinto com e pode ser extinto sem a resolução do mérito. A extinção do processo com, nas hipóteses do artigo 269. Em tempo, extingue-se o processo sem resolução do mérito nas hipóteses do artigo 267. Tanto naquelas hipóteses em que o órgão julgador extinga a demanda sem, como naquelas outras em que ele extinga o processo com resolução do mérito, ao proferir sentença, esta criaturinha desafiará a apelação.
Há de se fazer o destaque, entretanto, que se a sentença for omissa, contraditória ou obscura, repito, omissa, contraditória ou obscura, ela não desafiará apelação, e sim embargos de declaração. Importa ainda lhe lembrar que a apelação tem prazo de 15 dias e que ela é recurso que depende de preparo. Eu chamo os recursos que dependem de preparo de recursos 0300. Aquele cuja ligação que se perfaz para que ele seja conhecido, para que ele seja admitido, dependerá da comprovação, através de guias próprias, do recolhimento das custas, assim como do porte de remessa e retorno, quando for o caso. Ademais, lembre-te ainda que a apelação será recebida no duplo efeito. Quando nos referimos a duplo efeito, devemos nos recordar que aqui seu professor está chamando a sua atenção para o efeito devolutivo, clássico, e para o efeito suspensivo, excepcional, o qual será tolhido, como disse há poucos instantes atrás, da apelação nas hipóteses do artigo 520. Prof, me dá exemplo, claro. Sentença dos embargos à execução, sentença cautelar, sentença que tenha concedido, chancelado, tutela antecipada. Nestas hipóteses todas, muita atenção. A apelação será recebida sim, mas apenas no efeito devolutivo. Ademais, devo lhe lembrar, porque aqui a regra é campeã na sua prova, do disposto no parágrafo 1º do 508. Mais uma setinha para a sua apelação. É que como a tela é curtinha, você pode ir fazendo de uma forma encadeada aí no seu bloquinho de notas. De acordo com o parágrafo 1º do 518, hoje o juízo a quo, já que os meus alunos queridos da turma de analista vão lembrar que se é sentença, será cabível a apelação. Esta apelação multicitada, ela não será levada diretamente ao tribunal. A apelação é medida recursal que será levada pelo próprio juízo a quo ao tribunal, depois de viabilizado o primeiro juízo de admissibilidade. Já que, papo sério, a apelação será interposta no próprio juízo que proferiu a sentença. Interessa saber é que, como já dito, esse juiz fará o primeiro juízo de admissibilidade da nossa apelação, podendo hoje trancar, inadmitir a apelação, quando a sentença por ele proferida tiver por base uma súmula de um tribunal superior. Perceba pelo desenho, a sentença será interposta diretamente no juízo a quo. Juízo a quo que fará o primeiro juízo de admissibilidade. Professora Sabrina me lembra que este juízo a quo, ao viabilizar o primeiro juízo de admissibilidade da apelação, poderá trancá-la se a sentença por ele proferida tiver por base, por fundamento, uma súmula de um tribunal superior. Muito cuidado. Hoje, o juízo que profere uma decisão com base em súmula, entendimento consolidado dos tribunais, superiores, tem essa chancela legal para trancar a nossa apelação. Agora, para tudo. Desta sentença, a qual for alvo de apelação, e que nesse instante está trancada, será cabível um recurso para tentar destrancá-la. E o agravo de instrumento ocupa bem esse espaço, conforme uma disposição do 522 do CPC. Então, repasse. Interporá o recorrente a sua apelação no juízo a quo, a quem cumpre a tarefa de fazer o primeiro juízo de admissibilidade, que me permita agregar, não vincula o segundo juízo. Ademais, este juízo a quo, ao permear a primeira análise de admissibilidade, também poderá trancar, obstar a apelação, cuja fundamentação que lhe traz essa possibilidade é o de uma sentença que se pautou numa súmula de um tribunal superior. No ano de 2012, em várias oportunidades, a banca cobrou esse tema e fez a referência para que você pudesse, estar ali próximo do Instituto, da aplicação da súmula impeditiva da apelação apenas para sentenças pautadas em súmulas vinculantes. Não há necessidade de que a súmula seja uma súmula vinculante para que o dispositivo em tela possa ser aplicado.
Então fica a dica. Há aqui um instituto que se agiganta dentre os demais e que pode ser uma das questões da sua prova de analista judiciário TRT. Pois bem, ainda dentro da apelação, vamos repassar, porque é assim que a gente aprende, a qual é o recurso da sentença, tanto terminativa quanto definitiva, cujo prazo é o de 15, a qual depende de preparo, a qual será recebida em regra no duplo efeito, a exceção daquelas hipóteses do 520, já que naquelas situações ficará tolhida a apelação de ter o efeito suspensivo que lhe é correlato, logo ela só será recebida no efeito devolutivo. Aprendemos que ela vai ser interposta no juízo à quo, a quem cumpre viabilizar o primeiro juízo de admissibilidade, sem prejuízo de estar autorizado a trancar, a passar a chave naquela apelação, cuja sentença dele se pautou em uma súmula de qualquer um dos tribunais superiores, sem a necessidade de que a referida súmula seja uma súmula de efeito vinculante. Fechamos. Ademais, lembre-me ainda do parágrafo 3º do 515. Parágrafo 3º do 515, que vai te lembrar, parágrafo 3º do 515, que se a sentença for terminativa, vale dizer, pautar-se o juiz no artigo 267, e for esta sentença terminativa desafiada pela apelação, autorizado está o tribunal, olha que massa, o tribunal, e massa é bem baiano, né? Vocês não vão ficar tristes comigo, não. Mas, né, porque é uma expressão que casa bem, olha que coisa positiva. Pronto, me arrumei agora. É que o massa sai, né, Marquinhos? Sem que a gente se dê conta, sabe? E aí daqui a pouco eu digo, a gente faz a releitura do que a gente falou. Mas, enfim, repitam aí comigo, que massa, né? Importa é que essa apelação, quando ela chega ao tribunal esse que se dê conta de que a causa já estava madura, de que foi flagrante o equívoco do juiz ao proferir essa sentença terminativa. Opa, hoje ele está a tribunal em sede de apelação autorizado a adentrar no mérito e julgar desde logo aquela causa, proferindo, repito, um acórdão de mérito. Com o detalhe de que só tem aplicabilidade o parágrafo 3º do 515, que é chamado de julgamento per saltum, porque se dá um salto, né? E o tribunal adentraria o mérito sem que o juiz o tivesse feito, ou teoria da causa madura, desde que a matéria ventilada na apelação e, por conseguinte, no processo como um todo, seja uma matéria unicamente de direito. Matéria unicamente de direito e que já esteja a causa pronta para ser imediatamente julgada. Então, o parágrafo 3º do 515 tem uma excelente aplicabilidade, desde que a causa já esteja pronta para ser imediatamente julgada, daí a ideia de madura, não falta etapa nenhuma do procedimento, e a questão for daquelas classicamente tratadas como se unicamente de direito fossem. Pronto, você agora já sabe o que deve para gabaritar a questão de apelação da sua prova. Vamos pensar juntinhos agora no agravo. Lembrando que agravo é um gênero e que vão surgir na tela, como num passe de mágicas, 4 modalidades de agravo. Quais seriam essas 4 modalidades de agravo, professora Sabrina? O agravo retido, o agravo de instrumento, clássico agravo de instrumento, o agravo regimental, que é também chamado de agravo interno ou agravinho, e o agravo do 544, que a gente vai chamar de interposto nos autos. Interposto nos autos. Então, perceba, vou até grifar para ficar bonitinho. Agravo é gênero, e surgem do gênero agravo 4 grandes espécies. Quais seriam elas? Agravo retido, de instrumento, regimental, e o agravo interposto nos próprios autos, que eu já lhes adianto, é por ele que a gente começa, serve para destrancar recurso especial e recurso extraordinário. Cuidado! Até 2010, o agravo que servia para destrancar, uma vez obstado no primeiro juízo de admissibilidade, o recurso especial e o recurso extraordinário era o agravo de instrumento.
Na antiga redação do 544, estava clara a ideia de que esses recursos de natureza extraordinária seriam destrancados por meio do agravo de instrumento. Entretanto, sobrevém uma reforma localizada neste artigo e passamos a adotar uma modalidade diferenciada de agravo para destrancar esses recursos. Que agravo seria esse? O famoso agravo interposto nos próprios autos. Agravo interposto nos próprios autos, que já carrega como um todo o auto processual às instâncias superiores, cujo prazo é o de 10 dias, o qual é da ligação 0800. Como assim ele é da ligação ou de ligação, sendo ainda mais técnica, 0800? Ele independe de preparo. Então vamos estancá-lo como esqueminha. Esses esqueminhas são tudo, né? Então você vai colocar assim: agravo do 544 do CPC. É intitulado de agravo interposto nos autos, porque Sabrina me lembrou que os autos já serão encaminhados de logo à superior instância. Serve esse agravo para destrancar tanto o RE quanto o RESP. Tem prazo de 10 dias. E a sua ligação é 0800. Vale dizer, independe de preparo. Independe de preparo. Então, tranquilo, fácil, questão ganha para você. Não marque, porque estaríamos desatualizados, defasados. A assertiva que faça alusão falaciosa ao agravo de instrumento para destrancar tanto o RE quanto o RESP. Onde se lê agravo de instrumento, leia-se agravo interposto nos próprios autos. Agora, e o agravo regimental? De logo, o próprio nome já nos lembra a noção de fonte do regimento. E deve te recordar esse agravo regimental, um recurso que se presta a combater decisões monocráticas. Aí compreendidas no nosso dicionário processual como as decisões proferidas isoladamente por um desembargador ou por um ministro. Sempre que, isoladamente, proferir uma decisão intitulada de monocrática, um desembargador ou um ministro, estaremos ante ao agravo regimental. Agravo regimental também tranquilíssimo, super fácil, que te lembra o agravo que se presta a combater decisões monocráticas proferidas lá nos tribunais. Sejam essas decisões monocráticas, galera, proferidas por desembargadores, sejam as aludidas decisões monocráticas prolatadas por ministros. Tanto faz, tanto num caso quanto no outro, será cabível agravo regimental. Ademais, devo lhe lembrar que o prazo desse agravo regimental é o de 5 dias e que este é um recurso 0800, ou seja, independe de preparo. As tentativas de lhes pegar na prova serão todas vãs. Por quê? Primeiro, vão trocar o cabimento do agravo regimental e você já está vacinado. Vão trocar o prazo para a interposição dessa medida. E você não vai esquecer que ao lado dos embargos de declaração, agravo regimental tem prazo de 5 dias. E a mais comum das tentativas de te pegar é aquela que vai afirmar que o agravo regimental tem prazo de 5, é de decisão monocrática, mas que seria um recurso que depende de preparo. Ao revés, ele é da lista excepcional dos recursos 0800. Na verdade, deixe-me já terminar aqui a minha fala do agravo regimental, lhe lembrando que não só repassemos o agravo regimental, como o agravo do 544, os embargos de declaração e o agravo retido são recursos que independem de preparo. Eu já te conheço e eu sinto que você quer que eu anote isso aí. Então, a gente vai anotar, Marquinhos vai colocar a tela para você. Quais são os agravos, ou melhor, porque são 3 os agravos, quais são os recursos, aqui genericamente tratados, que independem de preparo? Agravo regimental, agravo retido, que não se confunde com o regimental, já que essa é a regra das decisões interlocutórias, sem que nos esqueçamos dos embargos de declaração e, do agravo do 544.
Galera, não existe meio termo. Lembra de mim na hora da prova. Se não for regimental, se o recurso não for retido, se o recurso não é embargo de declaração, nem tampouco o agravo do 544, com confiança, marque na prova assertiva que indique que os demais recursos dependerão de preparo. Porque todos os demais recursos só serão admitidos, conhecidos, se comprovado através de guias próprias, os recolhimentos impostos pela lei. Beleza? Agora, nós já aprendemos que agravo é gênero e que surgem daí agravo regimental, feito. Agravo do 544, feito. Agora, vamos dedicar um minutinho da nossa fala para tratarmos do agravo retido e do agravo de instrumento. De logo, permita-me te lembrar que o agravo retido, ele tem prazo de 10 dias. Como já vimos, é um recurso 0800 e serve ele para combater as interlocutórias em geral. Permita-me lhe lembrar que hoje, da generalidade das decisões interlocutórias, será cabível esse agravo retido. No próprio juízo que prolatou a decisão interlocutória, sem direito a ser conhecido e julgado no seu mérito desde logo. Agravo retido fica trancado nos autos. Ele só será levado à apreciação do tribunal, conforme disposição do próprio 523, quando e 524, né, na sua sequência, quando a sentença tiver sido proferida e o recorrente já tivesse utilizado de apelação. Você acha que é só? Não. Você tem, atenção, vamos regredir um pouquinho. Você tem uma decisão interlocutória. Dessa decisão interlocutória, você tem que utilizar agravo retido. Beleza. O que fazer para visualizar a interposição do agravo retido? Preparar as tuas razões e levá-la ao próprio juiz que prolatou a decisão interlocutória por escrito e no prazo de 10 dias, sem necessidade de efetuar preparo. Esse agravo retido, que já pode até ter se multiplicado para outras situações, não é verdade, com outras interposições, ele só será levado à apreciação do tribunal quando chegarmos à sentença e esta sentença apelada trouxer nas suas razões uma preliminar para conhecimento dos agravos retidos que foram interpostos ao longo de toda a trajetória processual. Perceba que a finalidade desse agravo é a de nos permitir, óbvio, indicar a irresignação acerca da decisão, mas também diminuir maciçamente, foi o que se esperou com a mudança operada na lei, o número de recursos que assolavam os tribunais. Aqui, referindo-se a sua professora ao agravo de instrumento. Interessa salientar que agravos retidos serão interpostos no prazo de 10 dias e por escrito, com uma exceção. Aqui nós estamos no 523, parágrafo 3º do CPC. 523, parágrafo 3º do CPC, que nos lembra que das decisões interlocutórias proferidas na audiência de instrução e julgamento, será cabível agravo retido. Ah, prof, mas aí não tem mudança. Calma, vou chegar lá. Será cabível agravo retido. E aí perceba, cujo prazo é imediato e cuja forma de interposição é a oral. Logo, nós chegamos à exceção. Em um sem número de interlocutórias, eu vou me utilizar, pense na primeira pessoa, porque você agarra a informação, eu vou me utilizar de agravo retido. Agravo retido cujo prazo é de 10 dias e cuja forma de interposição é a escrita. Entretanto, no entanto, todavia, se a decisão interlocutória que eu vier a combater for uma decisão interlocutória proferida na audiência de instrução e julgamento, eu vou me servir de agravo retido, mas de um agravo retido que tem que ser oral e cujo prazo é o imediato. Ali mesmo, proferida a decisão, já deve ser dada a palavra ao agravante para lançar as suas resignações, as quais ficarão todas consubstanciadas na ata da audiência. Pronto. Agora, devo lhe lembrar do agravo de instrumento. Agravo de instrumento, que até 2005 era a regra, ainda se tenta fazer dele a regra,
E que hoje, percebamos, por mais que não queiramos admitir, tem um cabimento mais excepcional. Como brinco com vocês, tem um cabimento mais lipoaspirado. Agravo de instrumento serve para combater as interlocutórias da parte final do 522. Dentre elas, destaque-se a interlocutória capaz de causar lesão grave ou de difícil reparação, a interlocutória que tranque a apelação ou que não conceda a ela duplo efeito. Há ainda, por mais que ainda não tenhamos estudado a execução, e nós vamos começar a estudar ela hoje ainda, da decisão de liquidação de sentença, porque aqui também a dica é uma só. Até 2005, nós tínhamos um processo de liquidação de sentença. Nossa, uma paixão incondicional por processos autônomos. Hoje a gente vive a era do processo sincrético. Naquele processo que tem suas fases todas juntas, agarradas, misturadas, agregadas, com o propósito de viabilizar a duração razoável do processo. E interessa é que a liquidação, ela antes, no passado, lá ele era processo autônomo, e hoje liquidação é simples fase. Da fase que encerra a liquidação, olha a sonoridade, da fase que encerra a liquidação, será cabível agravo de instrumento. Você sabe por que será cabível agravo de instrumento? Porque a natureza da decisão da fase, por osmose, fase de liquidação, é uma interlocutória. Então, cabe agravo de instrumento, mecanismo excepcional, já que da generalidade das interlocutórias será cabível agravo retido. Nas três hipóteses da parte final do 522, na decisão de liquidação de sentença e na decisão de impugnação ao cumprimento de sentença, salvo nas hipóteses em que ela conseguir, dada a sua força, extinguir a etapa de cumprimento de sentença. A regra que aplica a liquidação de sentença agravo de instrumento é a do 475H, e a regra que deve ser observada para a recorribilidade via agravo de instrumento à impugnação é a do 475M do CPC. Então, perceba que eu já começo também, mesmo que de forma bem slow, a trabalhar com você a noção de execução. Em dois momentos da execução, ali compreendidas como fases, hoje, surge agravo de instrumento. Da decisão da fase de liquidação e da decisão da defesa de cumprimento de sentença e impugnação. Impugnação que, se não for terminativa do feito, desafiará agravo de instrumento. Agora, nossa lista do agravo de instrumento ainda precisa de alguns detalhes para a gente encerrar esse primeiro bloco. Vale lembrar a você que o agravo de instrumento tem prazo de 10 dias, que ele será interposto diretamente no tribunal, e não bastasse ter prazo de 10 dias e ser interposto diretamente no tribunal, devemos nos lembrar que ele é um recurso 0300, que ele autoriza a retratação, assim como seu irmão agravo retido, por parte do órgão julgador, e que a ele se aplica a regra do 526, não deixe de conferi-la. O 526 vem nos lembrar que da data da interposição do agravo de instrumento, que vai ser levado direto ao tribunal, teremos 3 dias, parcos 3 dias, para darmos a informação ao juiz Wacol da interposição do agravo de instrumento lá em cima. Então, interposto o agravo de instrumento, teremos nós 3 dias, de acordo com o 526, observadas as peculiaridades ali apontadas, para levarmos cópia do agravo e da relação dos documentos que foram copiados para a formação do mesmo ao juiz Wacol, a fim de permitir ao mesmo o exercício do juízo de retratação. Então, não te esquece, aprendemos mais da apelação, e conhecemos de 4 agravos. Ainda no próximo bloco, vamos tratar de embargos, declaração, de algumas outras dicas de recursos em espécie, para que comecemos a estudar a execução, a empreendida, cumprimento de sentença, processo autônomo executivo. Um beijo enorme e até o nosso próximo bloco.